Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Estamos de volta, passamos alguns dias fora, né, de férias, uma mini férias, na verdade, mas estamos aqui de volta. Foi muito bom, comi demais na casa da minha irmã. Como foi bom, não foi, Dani? Comemos tantas coisas gostosas com outras pessoas, vivemos momentos bons lá na minha cidade onde eu nasci. Foi muito bom. Ontem tivemos um evento lá na igreja do Verbo Paulo Afonso, foi top, foi maravilhoso, recebemos demais de Deus, mas eu vou dizer, melhor é estar em casa, amém? Você parece que se alegrou que a gente voltou, amém? Melhor é estar com vocês, diga amém? Isso, aleluia, glória a Deus. Eu amo vocês, viu? Gosto de vocês. Você gosta de mim também? Amém. Então diga para eu escutar. Amém. Amém não é uma frase, amém é uma concordância. Diga, eu amo meu pastor, diga. Tem gente que... Vamos lá, vamos cativar isso, amém? Isso não está fora da palavra não, irmão, isso é normal. A Bíblia diz que as ovelhas escutam a voz do seu pastor, amém? Então vamos lá, para você se animar, diga, eu amo meu pastor. Amém, glória a Deus. Eu amo você também, amém? Que coisa boa. Eu queria reconhecer a nossa irmã Nilda, né? Isso é o nome da irmã. Fica de pé, irmã. Seja bem-vindo ao nosso meio, viu? É um prazer ter a senhora aqui. Vamos bater palma para ela também, amém? Que coisa boa. Seja bem-vinda. Pode sentar. E também aqui conosco o casal, né? A Ciola e sua esposa. Pode ficar de pé, que está nos abrilhantando no louvor, o sax. Olha que bênção. Amém? Você pode bater palma para eles? Amém? Sejam muito bem-vindos, viu? As portas estão abertas. Amém? Aleluia. E também minha esposa, que está bem bonita de vestido pink, né? Você pode ficar de pé para todo mundo lhe conhecer. Amém? Minha esposa maravilhosa. Amém? Aleluia. Vai bater palma para ela? Amém. Muito obrigado. Pode sentar. Amém? Aleluia. Irmãos, esses dias foram muito bons. Como é bom a gente dar uma parada, né, e ver o que é que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus quer fazer na nossa vida. Sempre é bom parar, né, e em alguns momentos você pode ver que nem toda hora Jesus estava fazendo muita coisa. Ele estava na terra como homem, ele era Deus na terra, mas ele se dispôs de tudo isso para vir aqui e se identificar conosco, porque era necessário que viesse alguém, um homem, morresse, né, na forma humana, precisava vir na terra, dar uma forma humana. E como é bom a gente dar uma parada. Jesus, em alguns momentos, estava dormindo no barco, ele se reservava para orar, e esses momentos, eu lá assim, descansando, fazendo outras coisas, Deus me deu uma palavra que eu quero ministrar aqui para vocês, sobre unidade. Diga, unidade. Amém? E essa palavra unidade, ela é bem interessante. Se você pegar, só para você ter uma ideia, se você pegar várias tomates ou batatas, naquela batata pequena inglesa, né? Você amassar ela, faz um purê delicioso com aquele leite em pó, uma delícia, uma pitadinha de sal que faz bem gostoso, né? Que a gente come. Se a gente pegar ali e separar um pouco daquela porção de batata e tentar fazer de novo, né, com que ela seja tomate, faz o bolinho de tomate, ela não vai ser mais uma batata, porque ela vai fazer parte de uma mistura, não é verdade? E esse mesmo pastor Valdeir, nós estávamos lá na igreja, lá em Paulo Afonso, ele deu um treinamento para a nossa equipe de líderes. Quem lembra desse treinamento que ele deu online? Só a Lúcia está lembrando, misericórdia. Jesus, abençoa, Pai, essa mente desse povo. Quem estava nesse treinamento online? Amém, pronto. E ele falou uma frase interessante. Ele disse que na igreja dele foi dividido os cultos para a igreja crescer. E isso é interessante, né? Essa é a divisão correta. A Bíblia ela é contra a divisão por partidarismo dentro da igreja. A gente não quer isso dentro da igreja. Eu sei que eu falo de uma forma, minha esposa fala de outra forma, a nossa irmã Dorinha, que ministra também, a Lúcia também, fala de uma forma diferente, entre outras pessoas que ministram nessa igreja. Mas o que Deus não quer é que a gente se divida. Eu sei que somos diferentes, né? Mas Deus não quer que se divida. Mas a divisão, irmãos, que ele falou, eu achei interessante. O que foi essa divisão? Uns ficariam em um culto para servir e outro em outro, para que a igreja cresça. E eu vou dizer, lá teve um crescimento exponencial muito interessante, viu, irmãos? Estão lá juntando tudo, são quase 400 pessoas em 3 igrejas que eles têm lá. Amém? E você sabe que isso pode acontecer aqui?
Amém? Nós não estamos aqui isolados. Você que está aqui nos visitando pela primeira vez, eu não sei, que nos visita, que gosta de vir, que é simpatizante dessa igreja. Amém? Mas essa igreja aqui, ela não é sozinha. Nós não fizemos um ministério, Janderson e Daniele. Esse ministério, essa igreja faz parte do ministério Verbo da Vida. Amém? Hoje no Brasil e no mundo nós temos mais de 516 igrejas, fora os pontos de pregação. E você está incluído nessa igreja, amém? Nesse número. Amém? Você pode estar feliz com isso? Amém? Há mais de 30 anos, Deus falou para o pastor Bud, disse assim: vá para o Brasil e leve a minha palavra para libertar o meu povo. Tem alguém aqui que não é do Brasil? Alguém estrangeiro aqui? Pronto, então essa palavra foi para nós também, amém? Então quando Deus falou para o pastor Bud, vá para o Brasil, ele foi fazer o rema lá em Tulsa, estudou a palavra durante 2 anos, veio para o Brasil, irmão, não sabia português, aprendeu aqui, e durante alguns anos, ele e Mama Jen, eles tentaram falar português, conseguiram falar em português, e Deus supriu eles de tal forma, né, para que eles pudessem trazer a palavra para nós. E eu vim de lá da Bahia para vir estudar aqui no Rema em Campina Grande, e Deus me abençoou com uma família. Hoje tenho minha casa, minha esposa, meus filhos, tenho vocês, dê um glória a Deus, amém? Deixei minha mãe, deixei minha irmã lá, deixei minha cidade, deixei minha rotina, deixei uma profissão que eu tinha para vir para cá estudar a palavra. E eu vou dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Amém? É mentira do diabo dizer quando você se aproxima da palavra, você tem perda. Você sabia dessa? Isso é uma mentira do diabo. Diga, é mentira. Amém? Não tem como, irmãos, você se aproximar de Deus e você não ser abençoado. Você pode passar por algumas coisas por causa de decisões ou pressões do mundo, mas eu vou garantir a você, hoje eu estou muito melhor, apesar dos meus cabelos brancos, que isso aqui é uma coisa, né, natural que vem, mas eu estou muito melhor do que antes, que eu estava sozinho, era mago, a cabeçona, né? Hoje sou casado, tenho um filho, tenho vocês. Hoje Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, irmãos, de paz, de alegria. Vem pressões, vem tribulações, vem, acontece. Mas é como eu gosto de falar aqui no púlpito, irmãos, nós não somos guiados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós tocamos, por aquilo que nós sentimos. Nós somos guiados pela palavra. Amém? Você pode afirmar isso para você mesmo. Não é para mim, é para você. Eu estou fazendo isso para que você exercite isso. Diga, eu sou guiado pela palavra. Diga, eu não sou guiado pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, amém? Ou pelo que eu ouço. Porque o que nós temos ouvido esses últimos tempos, o que nós temos visto e ouvido esses últimos tempos, tem sido coisas que não tem nada a ver com a palavra. Basta você terminar o culto e sair ali, e você vê coisas que não estão condizendo com a palavra. Não é verdade? Você assiste coisas, você ouve coisas, você vê o que as pessoas diziam, né? Sobre tantas coisas que a Bíblia falava hoje, o pecado, a libertinagem das pessoas, a liberalidade, né, que a humanidade quer viver de uma forma, né? Mas eu vou dizer, a Bíblia trata isso como pecado e acabou-se. É pecado algumas coisas fora da palavra e não tem outra palavra. Amém? Não adianta a gente fazer um joguinho ou jogar palavras. Amém? Então, voltando para cá, eu quero que você abra, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, esse é o nosso texto base. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o saudoso pastor Bud, fundador do nosso ministério, Verbo da Vida, ele falava sempre esse versículo nas conferências de ministros. E ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que é que a Bíblia está falando aqui? Parece que ela está querendo dizer assim, olha,
Vamos ser todo mundo papagaio. Aí a gente entra aqui na igreja, todo mundo se veste como eu estou vestido, todo mundo vai falar como eu falo. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Ela está querendo dizer aqui, ó, para que roga, para que não haja entre nós divisão. Então, se eu sou o pastor da igreja, eu não sou a pessoa absoluta aqui, tem alguém acima de mim que é Deus, tem a liderança do ministério, eu não estou aqui e eu não vou falar o que eu quero, porque se eu dissesse, né, algumas coisas, eu mando na minha casa. E olha que às vezes nem na nossa casa a gente manda, né? Mas tem coisas, irmãos, que quando nós vamos tomar uma decisão, nós sentamos com algumas pessoas para tomar a decisão aqui na igreja. A gente ouve de Deus, mas eu não quero que haja divisões como o apóstolo Paulo está falando. E ele está dizendo aqui, ó, que não haja divisão. Antes, seja inteiramente unido na mesma disposição mental. O que é isso, mesma disposição mental? Alguém consegue perceber o que é que eu estou pensando agora? Alguém consegue? Ninguém consegue. Mas a partir do momento que eu falo, vamos fazer isso. Por exemplo, nós, durante algum tempo, a gente ficou declarando, você já vê os ar-condicionados? Quem lembra disso? Quando a gente declarava, você já vê os ar-condicionados nessa parede? Vamos fechar essa parede, vamos colocar a porta. Irmãos, eu sei porque nós declaramos, mas se você não percebeu, de repente, numa virada assim, de um final de semana para outro, estamos com a porta de vidro, já estamos com ar-condicionado, e hoje você pode desfrutar de um clima agradável, amém? Nós não colocamos ar-condicionado aqui para deixar gelado você aqui se tremendo na igreja e expulsar você da igreja, amém? Nós queremos fazer que esse ambiente seja um ambiente agradável, amém? E também para que o barulho externo não venha nos atrapalhar, tá certo? É tanto que temos desfrutado de uma paz maravilhosa, natural. Amém? Mas essa disposição mental é quando eu falo, eu estou falando eu como pastor da igreja, vamos fazer isso, Deus me guiou para isso, há uma direção para isso, a palavra está dizendo isso, há uma mobilização espiritual para a gente tomar essa posição. Aí nós, na nossa mente natural, nós precisamos colocar ela debaixo da autoridade do Espírito, do seu Espírito. Dizer assim, não, nós vamos tomar essa decisão. A palavra diz isso, eu vou fazer a mesma disposição mental, ou seja, eu vou ser guiado pelo Espírito. Mente, pense o que é normal, pense o que a Bíblia diz. Essa é a mesma disposição mental, é quando você pega a sua mente, as suas decisões e coloca ela baseada na palavra. Amém? Então, se eu digo aqui que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aí você pode dizer, não, esse versículo não diz assim, porque na minha casa está faltando. Mas pode ser que esteja faltando um pedaço de carne, mas eu tenho certeza que você já comeu outras coisas. Só porque faltou um pedaço de carne na sua mesa, isso não quer dizer que Deus seja infiel com você. Amém? Você está me entendendo o que eu quero dizer? A mesma disposição mental e no mesmo parecer. Qual é o mesmo parecer? Irmãos, esteja pronto, disponível para fazer o que a Bíblia diz a respeito de alguma coisa. Se a Bíblia diz que você é curado, se posiciona no mesmo parecer. Pai, a Bíblia diz que eu sou curado, então eu sou curado. O ministro, o pastor, aquela pessoa que estava no púlpito ou ministrou para mim, ela explicou na palavra que eu sou curado. Então eu vou me posicionar no mesmo parecer. O pastor está pregando, crê, a esposa, outras pessoas na igreja que estão crendo, então vão me posicionar nisso. Então você precisa, irmão, estar fazendo esse tipo de coisa. Vocês estão me entendendo? Então, nosso Ministério Verbo da Vida, irmãos, ele está baseado em 10 valores que eu queria ler para você. Depois você entra lá no verbodavida.com e você vai ver esses 10 valores, que são valores extremamente importantes. Eu gosto de falar sobre isso quando eu estou ministrando. Que esse prédio aqui tem colunas que você vê, tem colunas que você não está vendo, tem estruturas que você não está vendo, mas são estruturas fundamentais para que esse prédio ele tenha uma capacidade para que ele tenha o primeiro andar. Amém? Vocês estão me entendendo? E quando eu vinha para cá ensaiar e eu soube, né, a boca miúda, quem já viu essa expressão? Que aqueles 2 prédios ali da pizzaria foram desocupados. Olha aí. Então... Amém, irmãos? Há uma grande possibilidade
Você tem que estar crendo de que vai haver uma grande expansão na nossa igreja, irmãos. Nós não vamos ficar limitados a essa quantidade de pessoas. Deus pode fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Diga, qual é o poder que opera em nós? Diga, qual é o poder que opera em nós? Diga, a fé. Amém? Então Deus pode fazer isso. Então o versículo 1, o primeiro fundamento, ou o primeiro valor do Ministério Verbo da Vida é vida de fé. O segundo, unidade e amor. O terceiro, integridade. O quarto, alegria e paz. Firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência e vida abundante. Então são esses 10 valores que o Ministério Verbo da Vida ele está firmado. Então, eu posso fazer com que seja uma mesa, né, que tem as quatro pernas da mesa, e ela tem que estar equilibrada. Se tiver um pé menor porque a outra, a mesa fica balançando. E a pior coisa é você estar escrevendo ou comendo numa mesa balançando. Não é verdade? Mas você precisa estar alinhado. Nós precisamos ver em que tipo de valor, em relação ao Ministério Verbo da Vida, nós estamos baixos e o outro mais alto, para que seja equilibrado. Então, você está vivendo uma vida de fé? Você está vivendo uma vida de integridade? Tanto na palavra como na sua vida pessoal? Amém? Você está pagando direitinho as suas contas? Você, quando dá uma palavra a alguém, você está sendo firmado com a integridade da palavra? Amém? Então você está vivendo uma vida de alegria e de paz. Eu sei que todo mundo passa por dificuldade. Eu passo por dificuldade. Se eu for contar aqui, você pode até chorar algumas. Orar até pela minha cabeça. Amém? Mas nós precisamos viver uma vida de paz, uma vida de alegria. E você que está com o seu fervor de espírito, vindo do coração para servir nessa igreja, você está vindo fervoroso para congregar nessa igreja? Você está edificando pessoas, e entre outros valores do Ministério Verbo da Vida que nós podemos, você deve, na verdade. Você que faz parte do Ministério Verbo da Vida, você que faz parte dessa igreja, você precisa estar conhecendo esses 10 valores para que você possa estar baseado nisso. Ou seja, o que é que o pastor está falando? Ele disse sobre esse versículo 10 de 1 Coríntios. Então eu vou pensar como ele, o mesmo parecer. Eu vou pensar o que é que ele está falando e vou andar baseado nesses 10 valores. Amém? Então depois você dá uma lida e depois nós vamos você vai ser extremamente abençoado com esses versículos. Eu queria ler com você só a definição de unidade, que diz assim, eu peguei lá na internet, diz assim: a qualidade ou o estado de ser um ou único. Eu gostei mais dessa segunda. A qualidade de ser uno, de não pode ser dividido. Então, unidade é uma coisa que não pode ser dividida. A gente pega um copo d'água e eu pego a água e corta a água. A gente não corta, a gente separa uma porção. Tem coisas que, como eu falei da batata, pega a batata, faça um purê. Eu não consigo mais pegar aquela porção, misturar e fazer um bolinho e ela ser batata de novo. Ela vai ser purê porque ela foi transformada em purê, porque houve uma unidade entre as batatas. Vocês estão entendendo? Então, eu quero que você vá lá em Efésios capítulo 4, por favor. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos ser edificados nessa noite. Então, Efésios capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Então isso aí fecha sobre unidade. Então Deus é um, Ele habita em você, Ele habita em mim, Ele age em você, Ele age em mim para você, em você para mim, e Ele age em todos. Amém? Essa é a base, né, da unidade cristã. Sobre esses aspectos, irmãos, sobre isso, eu queria só ver alguns aspectos para que a gente possa ver sobre a unidade do corpo.
O corpo, se você pode ver o nosso corpo humano, né? Todo mundo tem 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, uns com a orelha maiores, outras menores, não é verdade? Mas nós temos a mão, nós temos o pé. Cada órgão ou cada membro do nosso corpo, ele tem uma definição, ou então ele tem uma propriedade daquilo que faz. E eu quero que você abra lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler esse versículo aqui, ele é bem interessante. 1 Coríntios, capítulo 12, na verdade. Então, o apóstolo Paulo, eu só vou dar um resumo aqui em alguns versículos. Ele vai explicar sobre a questão dos dons espirituais. Aí ele explica, ele fala que é para quando Deus age sobre um dom, é para algo específico, para algo para abençoar a igreja. Mas lá no finalzinho, no versículo 12, ele vem explicando o seguinte, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, e assim também com respeito a Cristo. Então ele faz essa analogia do corpo humano com as manifestações do Espírito, porque a um é dado a palavra da profecia. Depois você pode ler esses primeiros 11 versículos. Mas no versículo 12, ele faz essa analogia. Olha, vou ler de novo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, e assim também com respeito a Cristo. Por que a Cristo? Cristo está aqui na terra? Quem sabe se Cristo está aqui na terra? Onde é que Jesus Cristo está? Assentado à direita de Deus. E a Bíblia diz que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Você sabia dessa? Você sabia que você faz parte do corpo de Cristo? Por isso que às vezes a gente diz assim, pisa na cabeça do diabo, porque nós temos essa autoridade. A Bíblia diz que toda a autoridade nos foi dada através do nome de Jesus. Então eu sou um exemplo. Vamos supor que eu seja esse dedo, Dani é o polegar, Patrícia é a mão. Cada um é uma parte. E nós unidos, nós agimos aqui na terra como corpo de Cristo. Amém? Você está entendendo? Vocês estão com a cara meio assim. Você sabia que você faz parte do corpo de Cristo? Amém? Então vamos declarar isso. Diga, eu sou membro e faço parte do corpo de Cristo. Amém? E isso significa, irmãos, que a autoridade, Jesus Cristo como autoridade, cabeça, aqui na terra, Ele nos deu autoridade através dos membros dEle. Então, nós agindo, por isso que a gente diz, a gente não vê Deus, a gente não vê Jesus. Como é que a gente vê? Quando um irmão age aqui na terra. Por isso nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Diga, somos nós. Então, quando nós não discernimos o corpo de Cristo, ou seja, quando eu não considero a unção que está na vida do meu irmão, eu estou pecando. Alô? Você está aqui? Então, quando eu não considero a unção que está sobre a vida da irmã Dorinha, se Deus chamou a irmã Dorinha para algo e eu não a considero, eu estou pecando, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. E a Bíblia diz, lá no versículo 30, se eu não me engano, que eu li, capítulo 11 de 1 Coríntios, a Bíblia diz que quando a gente não discerne o corpo, a gente adoece, né, enfermos, outros morrem até cedo. Então, irmãos, considere a vida do irmão que está do teu lado. Dá uma olhadinha do lado aí para ver se tem algum irmão, né? Diga assim, irmão, eu considero a unção que está sobre a sua vida. Sabe, irmãos, eu não ia falar sobre isso tão profundo, mas eu vou seguir a direção do Espírito. Vamos ter cuidado na unção que nós estamos tocando, irmãos. Você tenha cuidado. Amém? É caminho de morte não considerar o irmão. Não importa se não sabe ler, se não sabe escrever, se é grande, se é baixo, se tem uma boa aquisição financeira, se não tem. Irmão, Deus não escolhe ninguém por mérito, porque aquela pessoa merece aquilo. Irmão, somos iguais na presença do Senhor. Amém? Somos iguais. O fato de eu estar aqui na frente, irmão, como pastor da igreja, não significa que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou nem melhor do que minha esposa. Sou melhor do que ninguém. Na minha casa sou cabeça. Aqui Deus me instituiu como pastor da igreja. Até quando? Não sei, mas eu vou estar aqui. Enquanto eu tiver, eu vou dar o meu melhor, né?
Mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui, em algum momento, daqui a pouco eu saio do púlpito, vou me sentar, vou conversar com você ali, você é uma pessoa normal. Mas não desconsidera a unção na vida de alguém chamado. Amém? É a mesma coisa de eu olhar para o meu polegar e eu não considerar o meu polegar. Não considero esse dedo. Faço tudo com as outras mãos e não considero. Vai chegar um tempo que esse dedo vai ficar atrofiado, o corpo vai sentir. Depois você... eu esqueci do nome daquele homem. É um barbudo que é da China, da Índia. Não sei se a senhora conhece, que ele por uma deusa, ele ficou com o braço levantado. Ele ficou, e não baixa o braço, em reverência a ela, o braço gangrenou, né, que chama, ficou sem mobilidade nenhuma e ressecou o braço. O braço não baixa mais. Diga aí que coisa terrível. Ele perdeu um membro, levantando o braço e em reverência a uma deusa, lá na Índia. Vamos ler, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dados de beber de um só Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Versículo 17. Se todo o corpo fosse um olho, seria horrível, um olhão bem grandão, né? Aí eu ia dizer, oi de jipe, né? Como eu dizia quando era criança. Onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Rapaz, que coisa linda, né? Os cientistas tentam explicar a existência humana, né? Dizer que veio de alguns animais, são teorias, né? Eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que a Bíblia diz que Deus fez o homem. Você crê nisso? Eu creio. Amém? Tenho medo de dizer isso no púlpito. Eu não acredito nessa teoria, apesar de ter estudado quando era adolescente. Eu creio que a evolução humana, Deus fez o homem. E a evolução humana é na mente. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12, né, que você precisa renovar sua mente. Não se conformar a esse mundo. O que é que esse mundo faz? Rouba, mata, se prostitui, adultera, né? Vive uma vida sozinho. Para que casar? Para que isso? Para que não sei o quê? Né? Mas a gente deve se conformar. Não, eu preciso respeitar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ir congregar. Não é verdade? Essa forma de congregar, para você que está aí na tela, eu não estou lhe criticando, mas eu vou dizer, irmão, melhor é estar aqui presente, na unção coletiva. Por algum motivo você não pôde estar aí, aqui presente, você está aí online, graças a Deus por essa parte, né, do YouTube tem, de transmitir, mas a unção de Deus é melhor aqui. Mas não fica preso a isso, irmãos. Estar atrás de uma telinha não é congregar. Congregar é melhor aqui. Amém? Isso é. A Sud indiano. A Mara Barata, né? É, barata, né? É isso mesmo. 45 anos, né? Com a mão levantada. Ressecou o braço. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ei, se Deus te chamou para ser algo na igreja, irmão, não queira ser outra. Se submete a isso. Amém? Submete. Quando eu comecei a servir no Ministério Verbo da Vida, eu já servia em outro ministério que eu estava, quando eu era pré-adolescente. Eu comecei a tocar com 13 anos, hoje eu tenho 47 anos. Comecei a tocar, comecei a servir, evangelizava. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia que eu tinha pequenininha, que os meninos ficavam mangando de mim na rua, né? Sabe o que é mangar? É caçoar. Aí eu pegava a Bíblia e botava dentro da calça. Porque minha mãe, eu com 13, 14 anos, minha mãe mandava, eu tinha que andar com a calça de linho, sapato social, camisa de linho por dentro. De tarde ela engomava no domingo, eu tinha que andar todo empacotado. E eu detestava. Né? No calor lá na minha cidade, que dá 40 graus. Eu tinha que andar todo e eu ia para lá, né? E a cidade é pequena, e eu andava com a Bíblia assim, eu botava dentro da camisa, eu tinha vergonha.
Mas eu servia lá. E eu não, quando eu comecei a ser crente, eu não já comecei como pastor, andando de terno, aleluias, glória a Deus. Eu não comecei assim, foi aos poucos, foi servindo uma coisa, de repente foi encaixando as coisas. Então você precisa estar disponível na sua mente, na mesma disposição mental de que a palavra diz. Deus me chamou para isso, eu vou estar fazendo isso. Tem uma oportunidade de servir em algo, eu estou falando agora para quem serve na igreja. Eu estou servindo em algo, eu vou servir no louvor com isso. Fui escalado para estar no diaconato, estarei lá, estou pronto, firme, servindo ao Senhor. Amém? Vou fazer a faxina, glória a Deus, diga aleluia para você se animar. Porque todo mundo ri, dá uma risada aí, porque todo mundo rindo, a gente vai saber quem está chateado. Dá uma risada aí, amém? Então, quando você for convocado, irmãos, ou então citado, ou então desejo no seu coração para estar fazendo a faxina da igreja, que coisa boa. Não importa se é faxinando ou se é pregando. E não se precisa só pregar aqui no púlpito, você pode pregar na rua, em qualquer outro lugar. Amém? Vai dar tempo, estou no primeiro aspecto, meu Deus. Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Diga, um só corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Não importa a função, não importa o lugar onde você está. Dizem, né, eu acredito que isso é verdade, que o dedo midinho do pé, não sei nem se é essa a palavra certa, diz que se tirar, você fica desequilibrado. É verdade? Quem já teve aqui uma encravada? É horrível, já tive 2 vezes. É horrível, como incomoda todo o corpo. E todas as coisas, uma mínima unha lá, ela tem aquela função de proteger a cabeça do dedo, né? Que eu vou dizer assim, uma palavra bem... E o versículo 23 desse capítulo diz assim: e os que nos parecem menos dignos no corpo, está falando dos membros, a estes damos muito maior honra, como também os que nós não somos decorosos, revestimos de especial honra. São órgãos que não precisam ser mostrados, você está entendendo? Versículo 24, mas os nossos membros, os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Irmãos, tem órgãos nossos, que a gente não vai citar, por questão de ética no púlpito, que se não fosse eles, o que seria de nós? É verdade? Amém? Você entendeu? E lá no versículo 28, pula lá para o versículo 28, e a Bíblia diz assim, ó: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagre? E o versículo 30, tem todos dons de curar, falam todos em línguas, interpretam todas? E o versículo 31 ele fecha: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Você pode me explicar quais são os melhores dons? Alguém poderia me explicar nessa noite? Sabe qual é o melhor dom, irmãos, em operação na igreja? Diga comigo o que é necessário no momento. Amém? Então, se a igreja está precisando de uma profecia para que haja uma confirmação, porque a profecia ela vem para consolar, edificar e exortar. Toda vez eu me esqueço. A profecia ela não vem para lhe condenar. A profecia ela não vem para lhe direcionar. Ela não vem para arrumar casamento com outra pessoa. Amém? Se isso está acontecendo aqui, me avise para conversar com essa pessoa, que isso não é profecia. Amém? A Bíblia diz que era para consolar, edificar e exortar. Ela não vem para lhe condenar. Olha, Deus vai te botar na moinha, rabaço. Não existe não. Me chame que eu vou conversar com essa pessoa. Amém? Vocês estão com raiva de mim? Então, irmãos, lendo isso, a gente vê a importância da unidade do corpo. Não adianta se eu sou um dedo muito bonito, muito lindo esse dedo, mas aí o outro dedo não é. O que é que eu quero dizer? Eu preciso estar bem,
a irmã Dorinha precisa estar bem junto comigo, Patrício comigo, Nara comigo, você comigo. Nós precisamos estar unidos para que o nosso corpo trabalhe melhor. Amém? Eu queria ver outro aspecto aqui, que não vai dar tempo, mas nós vamos pular aqui para a unidade do propósito. E eu quero que você abra, por favor, para que a gente acompanhe na Bíblia, lá em Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios capítulo 1, versículo 18, a unidade do propósito, de propósito. E a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse assim no versículo 18 de Efésios, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual seja a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você vê que esses santos aqui, é S minúsculo, significa nós santos, não é santo, São João, né, São Sebastião, São Mateus, sei lá o que tem lá, não são esses, somos nós. Diga: eu sou santo. A Bíblia diz que sede santos como eu sou santo. Então, nós somos santos. E santo, irmão, não significa que você está andando, né, flutuando com a auréola na cabeça. Santo é separado desse mundo para Deus. Amém? Diga: santo é separado. Então você precisa ter esse processo de santificação na sua vida. Você precisa se abster de coisas que não agradam a Deus. E vendo alguns versículos, diz aqui, lá em Atos capítulo 20, versículo 32, não precisa você abrir, e a Bíblia diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, quem é santificado, quem é separado da fofoca, da briga, da divisão, do disse-me-disse, do pecado, de outras coisas mais, a Bíblia diz que há uma esperança. Diga: há uma esperança para quem é santificado. Amém? Não precisa você abrir Colossenses capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneo. Diga: idôneo. Não é dono. Você não é dono das coisas. Diga: sou idôneo. Sabe o que significa a palavra idôneo? É que você tem uma habilidade, que você tem algo, a unção de Deus. Você pode fazer qualquer outra coisa. Você pode ter faculdade, pós, doutorado, mestrado. Muito bom. Nós vamos fazer uma pós. Eu sou graduado, tenho uma graduação. Mas eu vou dizer, a palavra idôneo significa que há uma unção sobre a minha vida que me capacita para fazer algo que naturalmente eu não conseguiria fazer. Você já passou por isso na igreja? Só eu, passou eu e Dani. Passou? Você já passou por algo que você não sabia fazer? Quando você foi fazer debaixo de uma unção, você conseguiu fazer? Quem já fez isso? Amém? Então olha só esse versículo: dando graça ao Pai, que nos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança. De novo a herança dos santos na luz. Então Deus lhe fez idôneo, Ele fez você capaz, para que você esteja unido no propósito. Então tem um propósito, irmão, nessa igreja. Essa igreja, ela tem uma visão. O Verbo da Vida do Portal Sudoeste, ela tem uma visão, que é de alcançar 1% dessa região sudoeste de Campina Grande. Estamos com entre 12 a 15 mil pessoas, então a gente precisa chegar a uma média de 140 pessoas congregando na igreja. Como é que nós vamos conseguir isso? Diga: eu sou o responsável. Sei que é uma palavra um pouquinho dura, vou tomar até um copo d'água. Mas um pastor, ele não produz ovelha. Ovelha produz ovelha. Não é verdade? Naturalmente, as duas ovelhas, macho e fêmea, se cruzam e tem um filhotinho de ovelha. Não é verdade? Então, isso não significa que... Vamos só prestar atenção um pouquinho. Não significa que eu vou estar aqui sem fazer nada e de repente a igreja vai encher. Não é isso. Nós precisamos trabalhar. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Tem coisas que estão no meu coração, que eu quero planejar para essa igreja, que ainda não aconteceu, por causa de pessoas que ainda não têm pegado junto no propósito. Então qual é a visão dessa igreja? Diga: alcançar 1% dessa região. Nós temos essa visão. Diga: essa visão é minha.
Diga mais forte. Diga, essa visão é minha. Então você precisa abraçar essa visão. Eu preciso, essa visão é minha. Eu preciso alcançar 1% da região sudoeste de Campina Grande. Queria que o diácono. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Sabe quantas pessoas tem aqui, irmão? 61 pessoas. O diaconato, top, liderado pela nossa irmã Dorinha. Queria que ela ficasse de pé. Fique de pé, irmã Dorinha. A irmã Dorinha é líder do nosso departamento de diaconato. Eu queria que você batesse palmas para ela. Amém. Tem feito um excelente trabalho. Pode sentar. Tem feito um excelente trabalho. E hoje, irmãos, nós estamos com 61 pessoas. 35 adultos. Então, se nós trazemos algum visitante, teríamos aqui dentro da igreja, aqui dentro tem 35 pessoas. Nós teríamos aqui 70 pessoas, se a gente fizer isso. Então, nós somos responsáveis por essa unidade do propósito. Há um propósito. Quando a gente vem ensaiar, nós combinamos uma roupa, todo mundo de preto, um propósito. Por que preto? É para uns defuntos? Não, nós não somos defuntos. Tá bom? Por que preto? Para que o preto, ele tira ele tira a notariedade, tá certo essa palavra? Daquela pessoa, a evidência da cor, a chamativa. Aí todo mundo está de preto, ninguém, vê o louvor, mas não vê. Eita, aquele irmão se destacou porque estava com um rosa bem brilhante. Não, a gente quer mesmo sair desse holofote, entre aspas, e deixar a unção de Deus fluir. Amém? É por isso que é o preto. E também porque é uma questão de discreto, né? É bonito. Eu também gosto de preto. Dano gosta, né, Dano? Eu gosto de preto. Então, irmãos, nós precisamos estar dentro desse propósito. E o apóstolo Paulo dá graças ao Pai, que nos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então diga, eu tenho uma vocação, um propósito nessa igreja. Diga, Deus me implantou no Verbo Portal Sudoeste para uma missão. Diga, eu vou cumprir. Por favor, repita comigo novamente, para que isso fique impregnado de você. Diga, eu tenho uma vocação e um propósito dentro dessa igreja. Diga, eu vou pegar junto com essa visão de alcançar 1% dessa região. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Então, irmãos, tem evangelismos que a gente está querendo fazer. E nós precisamos de pessoas. Posso contar com você em algum evangelismo que nós vamos fazer? Amém? Ninguém. Misericórdia. Desperta, Senhor. Aleluia. Dá uma glória a Deus, irmãos. Aleluia. Quero ler outro versículo com vocês. Colossenses 3, 24. A Bíblia diz assim. Estou já terminando. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Tem uma recompensa da herança, irmãos. Quando você está dentro do propósito, fazendo a unidade no propósito, há uma recompensa. A Cristo, o Senhor que estás servindo. Então, diga, eu estou servindo a alguém precioso. Diga, é o Senhor Jesus. Então, irmãos, há uma herança, há uma recompensa. Eu não vou pagar porque você está evangelizando. A Bíblia não está dizendo isso, que vai vir dinheiro. Eita, o pastor diz que o Senhor vai me recompensar. Não é dinheiro. Às vezes, irmão, você está evangelizando, tem um parente seu que não é crente. Lá em outra cidade, aquela pessoa é alcançada por outra pessoa que você não conseguiu evangelizar. Você sabia dessa? Às vezes tem coisas na justiça, coisas que você vai resolver, que às vezes vem a paz, você vai dormir bem por causa daquilo que você tem feito, daquilo que você tem empregado, o seu esforço no Senhor. Para encerrar essa parte de unidade no propósito, eu quero ler o versículo de 11 de primeira... Desculpa, Efésios 1:11, diz assim, não precisa você abrir. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Fomos predestinados. Diga, eu fui predestinado. Sabe o que significa essa palavra predestinado, irmãos? Não é algo que você vai errar, pecar, fazer a coisa mais terrível do mundo.
Quando a trombeta for tocada e for o arrebatamento, para quem não morreu, você vai subir. Fez um bocado de coisa errada e vai subir. Eu vou dizer você, vai não, irmão. Você precisa manter a sua salvação, tem que trabalhar na sua salvação. Esse predestinado significa que Deus, na sua onisciência, Ele vê o começo e o fim de cima. A gente vê o hoje, ninguém consegue ver um segundo antes da gente. Quem já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro? Não existe aquilo na vida cristã. O que nós percebemos é coisas pelo Espírito, mas ver coisas, antecipar coisas, você não é evidente. Mas Deus vê as coisas de longe. Deus fez o homem, antes de fazer o homem, Satanás quis ser melhor do que Deus, aquele infeliz, aí desceu, pá. Aí Deus viu. Deus como é? O caráter de Deus não esconde. Deus fez o homem com decisão, o livre-arbítrio. Aí fez a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e fez a árvore da vida. Aí ficou olhando assim e disse, o homem, vendo de cima, o homem vai cair, então eu vou fazer o seguinte, eu vou predestiná-lo ele para a minha salvação, eu vou mandar Jesus, tanto que ele anuncia o plano da salvação. Então ele olhou de longe e disse, eu vou preparar esse aqui. Ou seja, você é predestinado, você tem uma porta aberta, você decide entrar ou não. Há algo favorável para vocês. Vocês estão entendendo? Outro exemplo para ficar melhor. Tem um avião e você vai daqui para João Pessoa de avião e você já é predestinado com a passagem. Você tem a passagem, você vai de ônibus ou de avião se você quiser. Então a mesma coisa é o Senhor. Ele predestinou você. Como o versículo está dizendo aqui no versículo 11 de Efésios 1, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, irmãos, veja que há unidade no corpo e também nós precisamos dentro da igreja ter a unidade no propósito. Não adianta eu e Dani, como líderes da igreja, como pastor da igreja, está aqui, vamos lá pessoal, vamos lá. E você, não, eu não fui chamado para isso. Não, eu fui chamado por louvor só. Eu fui só chamado para ministrar a palavra. Eu só sei ministrar a palavra, pastor, na igreja. Eu vou dizer, irmão, às vezes que você vai vir aqui no púlpito, vai ser a mínima possível. Porque eu não só ministro a palavra. Para quem me conhece, está perto de mim, faço outras coisas. Faço inúmeras coisas nessa igreja. E eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém. Eu estou aqui para lhe ensinar. Eu quero ser seu exemplo. Amém? Amém ou ai de mim? Aleluia. Então, para encerrar, meu irmão, vamos ver a unidade da fé. Nós precisamos estar unidos na fé. Você não precisa ter a fé que eu tenho, ou a condição financeira, a capacidade de ver algo e dizer, pela fé eu creio isso. Você tem o seu nível de fé. É tanto que a Bíblia diz que Deus repartiu em cada um uma medida de fé. Então, lá em Efésios capítulo 4, você está em Efésios, você vai lá para o capítulo 4, versículo 13. E a Bíblia diz assim, versículo 13 de capítulo 4 de Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos. Olha só que coisa interessante. Nós precisamos chegar à unidade da fé. Nós precisamos estar crendo. E você não é crendo nas coisas naturais somente. Eu creio que vou comprar um carro, que vou comprar um carro zero. Aí você, às vezes, não tem a condição que eu tenho, e nem eu tenho a condição que você tem, de comprar um carro zero, ou comprar qualquer outra coisa, ou fazer qualquer outra coisa, pela fé. Mas essa fé que ele está se referindo, irmãos, é a fé na palavra. Nós precisamos estar crendo no que a palavra de Deus diz. Diga comigo, eu preciso crer no que a palavra de Deus diz. Diga, eu preciso estar unido. Amém? Se você não fizer isso, irmãos, não é que você tem que crer o que eu creio. Eu estou querendo dizer que você tem que crer na palavra. A Bíblia diz no versículo 14, para que você não mais seja como os meninos, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pelas astúcias
com que inconduz ou induz ao erro. Mas esse versículo 15, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Se você for lá para o versículo 11 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz que Ele mesmo, isso, Jesus, estabeleceu para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, diga, está falando de mim, para o desempenho do seu serviço, diga, quando eu sirvo, e para a edificação do corpo de Cristo, diga, a igreja. Amém, irmão? Então os 5 dons ministeriais, eles foram estabelecidos na igreja, para que você não ande feito um menino, agitado, qualquer barulho, vamos para ali, bora, vai, aí não sabe nem para onde está indo, e era para eu estar indo, e não era para eu estar aqui não, aí fica feito assim, ou seja, perturbações, coisas que acontecem no mundo, falsas doutrinas, você precisa estar firmado na palavra com a unidade da fé. Amém? Então o apóstolo, só para dar uma explicada, o apóstolo é comparado a esse dedo, não é o dedo, é comparado, o apóstolo é aquela pessoa enviada que vai fazer com uma missão, vai fazer algo, ele vai abrir uma igreja em alguma coisa, é uma espécie de um missionário. O profeta, que é esse dedo indicador, é aquele que diz, aquele que indica, é comparado a isso. O dedo maior, que é o maior, eu não esqueci desse, o maior de todos, que é o dedo que alcança o perdido, o evangelista, ele vai atrás evangelizar e faz essas coisas. O anelar, que é o dedo onde nós colocamos o anel, que é o chamado que é casado com a igreja, que é o pastor, né? Todo mundo sai, todo mundo faz o que quer, vai para onde, quem fica com a igreja, diga, o pastor. E o midinho é aquele dedo, né, menor, que é o comparado ao mestre, que ele esmiuça a palavra, ele tira ali um versículo, ele detalha, né, aquele que vai catucar o ouvido, né, você não vai fazer isso não, você vai sair cera. Mas é aquele que é o menor dedo que chega em coisas, né, pela palavra, que vai lá e abre um versículo para você, esclarece coisas para você. Então se você pegar o dedo, o polegar, e você vê que o apóstolo, quando ele vai abrir uma igreja, ele vai com uma missão, ele consegue tocar nos outros dons. Ele pode lá ser um mestre, ele pode ser um pastor, ele pode ser um evangelista, e ele pode ser um profeta para uma missão específica. Quem era assim? Diga, Jesus. Jesus, ele tinha a porção total da medida de todos os dons. Amém? Aleluia. Agora, por favor, para encerrar o último versículo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, nós não vamos falar o que é o amor, mas eu quero encerrar com esse versículo 13, capítulo 13, versículo 13, de 1 Coríntios. Amém? E eu queria que o louvor viesse para cá. Nós vamos cantar aquela música, somos corpo, e assim bem ajustado, tá bom? Como é que sua Bíblia está dizendo aí? Agora, pois, que não está assim na sua Bíblia? Permanece a fé, a esperança, que nós falamos sobre a esperança, e o amor. Esses 3, porém, maior deste é o amor. Amém? Então, quando você ama, você consegue estar unido, você consegue andar em fé, você consegue fazer as coisas, estabelecer na sua vida no propósito. Não esqueça, irmão, você tem um propósito dentro dessa igreja. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por uma opção. Ai meu Deus, só tem essa igreja. Não, você está aqui porque Deus lhe comissionou para você estar aqui. Você precisa frutificar. É para isso que os 5 dons ministeriais estão aqui, para cuidar, para que faça com que você, como uma muda, vá ali, trate da árvore, vá e poda direitinho, para que você floresça e você produza frutos. Amém? Você pode ficar de pé? Amém? Então vamos cantar esse louvor. Eu queria que apagasse essa luz no meio. Nós vamos cantar essa primeira parte. E eu quero que nos confraternizemos assim entre nós. Você reconheça. Tem pessoas que você não conhece aqui, mas você sabe que o mesmo Espírito que está em você, o Espírito Santo, está nessa pessoa. Amém? Aleluia. Fecha teus olhos, irmãos. Apaga todas as luzes, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
nós recebemos o teu amor, Pai. Como está em Romanos 5:5, Pai, a tua palavra diz que você derramou, Pai, o teu amor em nosso coração. Recebi um novo coração do Pai. Canta, irmãos, fecha teus olhos. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Presta atenção nessa letra. Como fruto deste novo coração, medita. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Medita antes de agir. Preciosa é a nossa comunhão. Agora o refrão: somos corpo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Quero que agora, ao som do sax, você se consagre. Em que ponto você não está discernindo o corpo de Cristo? Não está considerando algum irmão? Até você mesmo, a unção que está sobre a sua vida. Então ora ao Senhor nesse momento. Agora, eu quero que você se confraternize com alguém, cantando essa assim, ó. Somos corpo, e assim bem ajustado. Procura alguém. Totalmente ligado. Não fica parado. Exerce isso, irmãos. Não tem vergonha. Doer, amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Eu preciso de ti, irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso é para aqui, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Sabe, irmãos, eu sei que eu posso estar parecendo insistente. Eu, como pai espiritual da igreja, eu quero falar isso. Não se ofenda.
Mas exerce, irmãos, dentro de você. Tem o Espírito Santo, não fica parado. Eu vou ficar parado aqui, que alguém venha. Não, tem a disposição de ir, irmãos. Não tem vergonha. Olha, sabe por que às vezes acontece isso? Porque as pessoas às vezes sabem nosso erro, nosso defeito. E nem por isso a gente pode agir. Eu não posso deixar de ser esposo da minha esposa porque ela sabe meus defeitos. E olha que ela sabe os meus defeitos. Também eu sei os dela. E eu vou deixar dano por causa disso? Não posso. Eu tenho que considerar ela independente de. Então, exerce. Sai do lugar. Olha no olho do irmão. Eu preciso. Não tenha medo de dizer isso. Amém? Eu quero, assim, Deus tratou muito comigo esses dias, que nós precisamos dar uma mexida na igreja. E eu quero mexer com você. Eu não quero lhe perturbar, mas eu quero puxar o que está dentro de você para fora, para que você seja abençoado. Amém? Então vamos cantar mais uma vez. Eu preciso. Vamos sair agora do lugar, amém? Aleluia, eu não quero ver você no seu lugar. Irmão precioso, vem cá. Eu quero tirar você do lugar, chega. Irmão, isso eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de você aqui, irmão, precioso és para mim, querido. Procura aquela pessoa que você não conhece. Se preciso de ti, querido irmão. Aleluia! Obrigado, Pai. Eu ministrei a tua palavra, Pai. E eu sei, Senhor, que unidade, Pai, faz parte do teu caráter, Pai. Você é unido com o Espírito. Você é unido com o Filho, a Trindade, Pai. É o grande exemplo, Pai, de unidade. Nós te louvamos, Pai, porque é essa igreja, a igreja Verbo da Vida, Portal Sudoeste, Pai, ela anda em unidade, Senhor, unidade do Espírito, unidade no corpo, Pai, e unidade na fé, unidade no propósito. E nós vamos alcançar, Pai, a região sudoeste de Campina Grande, Senhor. Eu te louvo por isso. Eu declaro paz, graça, alegria na vida dos meus irmãos, Pai. Aquilo que o diabo está tentando sobre a vida de cada um, tentando machucar, Pai, a sua área emocional, nós repreendemos e declaramos paz e alegria na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.